Então, o que a gente vai ver aqui é basicamente o que é engenharia de software, como surgiu, né, o estupim que foi a famosa crise do software, né, então os conceitos, o que são processos, né, metodologias, projetos, seja lá o que for. Né? Então, a gente não pode esquecer que engenharia de software é uma engenharia. Tá? Então, eu até digo, eu costumo dizer que a ciência da computação ela tem mais engenharia do que ciência. Ela é ciência, porque ela também desenvolve a área da computação. Tem a parte teórica da ciência da computação, né, que evolui a própria ciência da computação, análise de algoritmos. Mas, assim, a maior parte do projeto pedagógico do curso de ciência da computação não é ciência, é engenharia. Porque, assim, as engenharias elas têm uma característica comum. Ela é uma ciência aplicada. A engenharia quer resolver problemas. E o profissional de computação ele é demandado constantemente para resolver problemas. E por ser uma engenharia focada em desenvolvimento de software, no caso da engenharia de software, ela é focada em prazo, em custo. Alguém paga pelo software. Se alguém te perguntasse agora, vamos lá, deixa eu escolher alguém aqui, aleatoriamente, viu? Estou escolhendo aqui, vocês estão vendo aqui minha tela, vou escolher aleatoriamente aqui, onde o mouse parar. Eita, Kenandes, olha, pronto. Se alguém perguntasse para você, Kenandes, eu quero que você desenvolva um sistema para o meu posto de gasolina. Quanto você cobra? Percebe que é uma pergunta difícil de responder. É ou não é? Não é assim, às vezes a gente até para pensar, e tem como calcular? Por quê? Porque o software, particularmente, gera desafios adicionais para a engenharia. Né? Então, se eu quero fazer um orçamento para construir, sei lá, uma casa, e eu peço para um engenheiro civil calcular e digo, olha, vem cá, qual vai ser o custo dessa casa, o custo de construção da casa? Ele tem elementos palpáveis para estimar esse custo. Elementos palpáveis, qual a metragem da casa, qual a altura para saber os metros quadrados dos materiais, tijolo, cimento, etc. E a partir dos materiais ele precisa também estimar coisas menos tangíveis, aí entra a dificuldade. Quantas horas de trabalho, quantos profissionais, então envolve outros desafios. Mas no caso do software, isso gera muito desafio, porque o software ele não é físico, ele é lógico, né? E por ser algo lógico, ele tem desafios adicionais no sentido assim, eu tenho que considerar quantas horas de trabalho, mas como é que eu estimo as horas para fazer um software, né? Aí tem as variáveis. Quais são essas variáveis? A engenharia de software vai nos dizer. Eu preciso conhecer as funcionalidades, eu preciso conhecer o know-how da equipe de desenvolvimento, quais as tecnologias, eu já conheço, vai ter curva de aprendizado. Então eu preciso ter, digamos assim, considerar variáveis que não são tão facilmente tangíveis, mas que a engenharia de software tenta nos dar um norte para que isso se torne tangível, né? Então, qual é a matéria-prima do software? A matéria-prima do software é o programador. Não tem outra matéria-prima. Ah, mas é o computador. Não é assim, o computador é uma ferramenta, né? A matéria-prima para a construção do software é a lógica, né? É o programa, é o software, né? A codificação do software. E essa codificação desgasta. Ah, e tem validade? Tem. Né? Então o software a gente vai ver que tem um ciclo de vida. Vocês já experimentaram isso. Quanto mais a gente mexe no software, mais remendado ele fica e pior de mexer futuramente será. Né? Vira uma coxa de retalhos. Né? Então o software nem sempre ele foi encarado como uma obra de engenharia. Nos primórdios do surgimento, né, da computação, principalmente com o crescimento da computação comercial nos anos 60, por exemplo, né, antes do surgimento da engenharia de software, o desenvolvimento de software, não sei se vocês sabiam, mas vocês sabiam que o desenvolvimento de software era considerado obra de arte? Quem é que sabia? Alguém sabia disso? Software era considerado arte, né? Então, assim, o valor de um software
era estipulado pelo artista. Né? A gente desenvolvia o software, não, isso aqui, sei lá, vou cobrar, isso aqui vale 5 milhões. Por quê? Porque ele está lindo, né? Mas só que a gente sabe que não é bem assim. Né? Então o software é uma ferramenta, é um produto. E hoje é visto que ele precisa ser fruto de uma engenharia, de uma sistemática de desenvolvimento. Ele precisa ser previsível. Quanto mais previsível, melhor a engenharia. Né? Então, quando a humanidade começou a usar bastante software, ela entrou em crise, que foi a chamada crise do software. Por quê? Porque percebeu-se que, olha, mais da metade deles não fazem o que deveriam, ou custou pelo menos 2 ou 3 vezes mais do que foi prometido inicialmente, porque era um chute, né? E você depois percebeu, olha, isso aqui eu faço em 6 meses. 6 meses viraram 2 anos, ou viraram 5 anos, ou 10 anos, né? E isso era comum. O pior é isso, né? A entrega demorava, muitas vezes era entregue quando não era mais sequer útil o software. Por exemplo, pediu-se para desenvolver um software para o recenseamento americano. E aí o recenseamento, o censo manual demorava 10 anos. E o software demorou mais de 10 anos para ficar pronto. Então o censo já tinha terminado. Claro, foi usado no próximo. Né? Mas eram coisas absurdas dessa natureza. Né? Além da qualidade, né? Do software que era questionável. Né? Mas isso também porque a engenharia foi se surgindo. Né? E aí isso gerou algumas histórias, inclusive de terror, né, em relação ao software. Só para contextualizar um pouco da importância de se ter uma engenharia ou uma estratégia sistemática para não só desenvolver, mas pensando em todas as preocupações da engenharia. Né? Por exemplo, quando se constrói uma ponte, pensando em engenharia civil, tá? Que existe também as bridges, né, os conectores de software, mas pensando numa ponte tradicional que passa veículos, né? O que é que a gente espera? Nós que somos leigos em engenharia civil, nós esperamos o mínimo de qualidade numa ponte. E esse mínimo de qualidade precisa aguentar sem cair, né? Então precisa ter testes de qualidade, precisa ter garantias de sustentação dessa ponte, né? E o software também precisa de garantias, precisa de verificação e validação. A gente vai ver o que são estratégias de verificação e o que são estratégias de validação no decorrer da disciplina, né? Então, por exemplo, teve uma sonda enviada em Marte que simplesmente ela se desgovernou, perdeu contato, né, com a Terra. Tudo bem, só gerou prejuízos milionários, né, bilionários, mas nada mais que isso, né, por questão de software. Disparo acidental de um míssil em um avião não atingiu ninguém, mas poderia ter atingido, né? Então, depois de uma análise da caixa preta, etc., problema de software, o software de controle militar, né, da aeronave. Então, voo, né, caças que quando passaram pela linha do Equador simplesmente viraram de cabeça para baixo. Imagina o susto do piloto, né? O susto do piloto quando se deparou com um problema desse, né? Derramamento de esgoto, porque o software autorizou o derramamento de esgoto, né? Então isso daí são problemas, né, ligados ao software. E um problema mais contemporâneo, quem lembra do bug do milênio? Não, no ano que eu entrei na faculdade, em 99, foi o ano da virada do milênio, né? O ano do bug do milênio. E o bug do milênio, vocês se recordam de como surgiu esse bug do milênio? Alguém se recorda? Acho que era algo a ver com a data do o terror hoje é IA, né? Mas assim, o problema também é porque há uma certa imprudência se a gente quiser confiar demais, né, na IA, né, sem validar o que ela faz, né? Então é necessário apreciar com moderação, né? Mas é verdade, né? Dependendo da confiança que a gente coloque, pode se tornar um terror. O Alexander lembrou bem aqui do bug do milênio. Só armazenava-se 2 dígitos de cada ano, né? Por uma economia de espaço, porque armazenamento era caro, e isso gerou o grande problema do bug do milênio, né? 99 era 1999, 00
era para significar 2000, só que os softwares estavam programados para acrescentar 1900 aos 2 dígitos. Então ia ficar 1900. E uma conta que vencesse em janeiro de 2000 ia ter juros de 100 anos aí para ser calculado. Então ia ser problemático, né? Então teve que corrigir todos os softwares nesse sentido, né? Foi uma grande correria, mas que deu tudo certo, né? Então o software resolve problemas? Sim, né? Ele resolve problemas, desde que a gente utilize corretamente, projete o software e desenvolva o software corretamente, né? Então, claro, existem problemas ligados não só ao software propriamente dito, mas à utilização do software. Às vezes o usuário tem dificuldade de usar o software. Quantas vezes a gente, professor, não estou conseguindo fazer matrícula, mas na verdade está clicando na matrícula, sei lá, na rematrícula e era para clicar em matrícula, ou o contrário, né? Acontece também, mas a gente vai ver que do ponto de vista da engenharia de software, a dificuldade que o usuário tem de utilizar o software também é parte da engenharia de software. A capacitação, o treinamento do usuário também precisa ser uma preocupação de quem desenvolve software, né? Isso é importante. Faz parte do ciclo de vida do software, né? Faz parte das atividades previstas nos processos do software, né? Em alguns deles, pelo menos, né? E aí a gente precisa evoluir. Só para ter uma ideia do que seja um ciclo de vida, tá? A gente já está caminhando para a conclusão, tá? Dessa aula síncrona, tá joia? Então o ciclo de vida ela tem várias preocupações, desde tudo aqui que está mais claro, né? Desde a percepção da necessidade, que a gente vai conhecer como a engenharia de requisitos, né? É muito difícil extrair requisitos do cliente. A gente vai ver que muitas vezes o cliente quer um software, mas nem ele sabe o que o software precisa fazer. E quem sabe? se o cliente não sabe, quem é que vai saber? Nós que desenvolvemos? Muito menos, né? Então existem estratégias, desde entrevistas, ou como formular essas entrevistas, como questionar o cliente para que ele descubra e relate o que ele precisa, né? Para que a gente documente, elabore, projete o software em termos estruturais ou arquiteturais detalhados, implemente, teste e entregue o software, né? Olha só o desafio da engenharia de requisitos. Olha como o cliente explicou o que ele queria do software. Beleza. O que é que a gente imagina dessa explicação? Rapaz, eu acho que ele, pela minha interpretação da imagem, tá? Vocês fiquem à vontade se vocês interpretaram diferente. Eu imagino que aí ele quer uma prateleira suspensa, ou 3 prateleiras para guardar alguma coisa. Esse foi como ele explicou, tá? Claro que isso aqui é figurado. Ele explicou isso, só que ele explicou do jeito dele. Aí, o líder de projeto entendeu desse jeito. Aí, olhando para a compreensão do líder de projeto, o que é que a gente imagina que está se aproximando agora? Rapaz, ou é uma prateleira única, ou ele queria um balanço. É ou não é? Vocês concordam? Né? Note que já teve uma diferença de entendimento aí do que seria, né? Se a gente seguir o ciclo. Então, aí o analista, quando foi projetar, disse, rapaz, já que eu estou achando que é um balanço, só que o balanço aqui não vai balançar. Então a gente precisa viabilizar o balanço para ele balançar. Então colocou escora nos galhos da árvore, furou, cerrou o tronco e agora o balanço flui tranquilamente. Isso aí foi como ele projetou, tá? Imagina o custo para desenvolver um troço desse, tá? Mas aí quando ele projetou assim, aí o programador, rapaz, dá muito trabalho fazer daquele jeito. Eu vou usar minhas gambiarras aqui, né? O rei das gambiarras, vou projetar, eu olho o projeto e eu vou programar desse jeito. Aí o tronco é mais forte, então eu vou segurar só no tronco mesmo. Pronto. O balanço já não serviu para nada, né? Aí o programador fez isso. Então, de fato, o que foi desenvolvido foi isso. É o que o programador faz, que é o que é desenvolvido. É o que é o resultado do produto, do fruto, né? Mais visível da engenharia de software. E aí, claro que o consultor de negócio, ele vai, né, descrever o troço de uma maneira mirabolante, né? Porque ele está ligado um pouco ao marketing, né? Então, olha, vai vender o produto como a 7ª maravilha do mundo, né? A bala de prata que resolveu os problemas. Mas não é bem assim, né? Aí, como foi que o programador que fez a solução magnífica
né, documentou o sistema? Nada, né? Sem documentação. Então, se precisar evoluir, né, mata no peito e resolve, né? A moda de improviso, né, que a gente vai ver que é uma estratégia de desenvolvimento de software, né, que a gente vai ver depois no conteúdo assíncrono da semana, que eu vou disponibilizar para vocês, né? Inclusive esse vídeo também vai ser disponibilizado para vocês, tá? Mas o conteúdo assíncrono eu ainda vou disponibilizar os cortes, né? E vocês vão ver que existe uma estratégia chamada ad hoc, que é aquela estratégia do improviso, né? Que é uma que normalmente não dá certo, exceto em raríssimas exceções, que nós veremos, né? Mas como foi que foi implantado de fato, né? Instalado do lado do cliente, com uma corda apenas, porque ele queria balançar. Então, da ideia do programador, né? Fez uma gambiarra lá, comentou uns códigos e etc. Pronto, já que não dava para balançar na programação, agora já dá para balançar que nem o Tarzan, segurando, né? Mas o problema, qual foi o custo disso? O custo foi que nem uma montanha-russa, né? Então o custo foi caprichado, porque precisou desses projetos todos, de mudar o código que já tinha feito e etc, né? Então como é o suporte? O apoio, se não foi documentado, o suporte também vai ser limitado. Então é só um pedaço do suporte. Agora, qual é a real necessidade do usuário? Olha como era simples. Se ele soubesse se expressar, ou melhor, se nós fôssemos habilitados a entender o usuário, né? Então, a engenharia de software passa por uma peça-chave que é a engenharia de requisitos. Porque se a gente olhar a diferença do que o programador fez e do que o usuário necessitava, tem uma diferença grande, né? Então teve, né, cordas duplas aqui, né, um balanço inútil, mais caro provavelmente do que o que o cliente precisava, né? Então, entender o que o cliente quer, documentar esse entendimento é tão importante quanto entender. Por quê? Porque antes de assumir o custo maior do software, que é o desenvolvimento, a gente precisa assinar um contrato. Então a gente tem que profissionalizar o desenvolvimento de software, porque ele se tornou uma engenharia. Então, para assinar um contrato em relação ao software, eu preciso ter confiança no que eu assino. E o cliente precisa ter confiança, senão ele não vai assinar. Eu coloquei um monte de especificação formal aqui, já que é uma engenharia. E o cliente vai assinar o que ele não entende? Eu não assinaria, né? Então, é importante documentar de um jeito que sirva como uma ferramenta de compreensão para os desenvolvedores de software, mas que também seja compreendido pelo cliente, né, que vai assinar e pagar, né, pelo projeto. Então, moral da história, software tem uma produção complexa, ele tem uma especificidade que nem todas as engenharias têm. A engenharia eletrônica, que é uma que mais inspirou a engenharia de software, ela tem especificidades, mas ela ainda tem coisas palpáveis, né? Ela lida com elementos de hardware que eu consigo pegar, eu consigo mensurar custo, né? Agora o software ela tem especificidades que são inerentes apenas a ele, praticamente, né? Então processos de software muitas vezes são complexos e a gente tem a ilusão que o Boeing, que é um dos autores da engenharia de software moderna, que ele fala dos homem-mês, né? Então se você fez um cálculo, vou demorar 1 ano para desenvolver o software, né? Sozinho, então se eu tiver ajuda de mais uma pessoa, eu desenvolver 6 meses. Então se eu tiver 12 pessoas desenvolvendo o software, eu vou fazer em 1 mês? É isso? Não, né? Então existem outras variáveis que a gente precisa desmistificar o mito, né, da produtividade matemática igual para todo mundo, né? Existem outros problemas, outras questões que a gente precisa considerar. Então requisitos custam caro, mas são necessários. A gente precisa documentar, precisa gastar tempo, né? E porque os requisitos evoluem no decorrer do desenvolvimento. Quanto mais tempo eu demoro para desenvolver o software, corre o risco do sistema já ter mudado antes de ficar pronto. E aí quem vai pagar por esse custo? O cliente vai dizer, não recebi o produto ainda,
Percebe? Então, existem estratégias processuais para lidar com isso, né? Existem processos, como a gente vai ver, de ciclos rápidos para ter entregas semanais ou entregas quinzenais ou mensais para o cliente, para que ele pague por cada entrega. E se ele pedir uma alteração, tem uma coisa que já foi entregue, então ele paga. É uma coisa que ainda vai ser entregue, então o custo eu assumo. Percebe? Então, existem estratégias para tentar reduzir esse risco, né? Tanto do lado do cliente quanto do lado do desenvolvedor. Mas, there is no silver bullet, né? Essa é uma frase clássica da engenharia de software, porque não existe bala de prata. Não existe aquela ferramenta mágica para matar o monstro, né? Matar o lobisomem. Não existe. Felizmente ou infelizmente não existe, né? Então a gente precisa saber que a engenharia de software é uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas que vai nos ajudar bastante, mas que não resolve todos os problemas. Muitas vezes o que vai resolver? O improviso, né? Mas o improviso fruto de um planejamento, não o improviso ad hoc, fazer a toque de caixa, né? Mas o improviso no sentido de que eu preciso seguir a engenharia, mas vai ter momentos que eu vou precisar usar minha criatividade, usar minha experiência, né, para resolver problemas. Eu sei que por aqui não costuma dar certo, né? Esse tipo de arquitetura, esse tipo de forma de estruturar o software normalmente encarece, né? Então, como esse software é menorzinho, não vai ter tanta demanda simultânea, poucos acessos simultâneos, vamos tirar o distribuidor de carga, vamos colocar um servidor único que ele dá conta, pronto. Então é fruto de uma experiência, de uma, né, digamos assim, um improviso, entre aspas, que na verdade não é um improviso, né? É uma reutilização de solução que já se foi aprendida, que naquele contexto dá certo. É o que a gente vai ver como padrão arquitetural, né? Ou um padrão de projetos, como já vimos em orientação a objetos, né? Então, planejar é essencial e é próprio das engenharias, né? Então, a gente vai ter algumas atividades práticas no decorrer da disciplina, né? Não teremos hoje, claro, não temos nem conteúdo para ter atividade prática, mas a gente vai desde a engenharia de requisitos, a gente vai ter atividades práticas. E na engenharia de requisitos, eu vou apresentar não 2 sistemas, né, mas um número par de sistemas, né, que é só para ilustrar, para poder explicar para vocês essa dinâmica. Então, cada equipe vai conceber, vai pensar em um sistema. Então, deixa eu voltar para vocês aqui, para poder ficar melhor. Deixa eu parar a apresentação, para vocês me verem, né? Cada equipe vai idealizar um sistema como cliente, um sistema que você quer que alguém desenvolva para vocês, tá? Então, vocês já podem se organizar para criar os grupos, né? Como eu coloquei, de aproximadamente 4 pessoas, mais ou menos um integrante, então pode ser de 3 a 5, né? Mas cada grupo vai pensar em um sistema. Aí se tiver um número ímpar de equipes, aí eu vejo o que é que eu faço para transformar em um número par. Ou, né, diluir uma equipe, tirar uma equipe e espalhá-la em outras, ou desmembrar uma equipe em outras, né, em 2. Mas precisamos de um número par de grupos. Então, se cada equipe vai pensar em um sistema. Digamos que eu gostaria de desenvolver um sistema, não precisa ser um sistema que vai ser desenvolvido completamente, tá? Então não é um sistema enorme. Eu tenho um tio que tem um posto de gasolina, eu vou desenvolver um sistema para o posto de gasolina dele. Em um semestre de disciplina, 4 meses, aprendendo e fazendo ainda, não, é impossível, tá? Mas pode ser um sistema desse? Pode. Mas a gente não vai desenvolver o sistema inteiro, né? Talvez uma coisa bem pontual desse sistema, que nós iremos até exercitar isso, que é o que a gente chama de delimitação de escopo na engenharia de software, tá? Então cada equipe vai pensar em um sistema. Eu queria um sistema, professor, para cadastrar e organizar, sei lá, né, os jogos, né, que eu tenho no computador. Sei lá, tem o jogo da Steam, tem o jogo no Windows, tem o jogo em emulador, e eu queria fazer um cadastro e avaliação de jogos. Pronto. Sei lá, foi uma coisa que me veio aqui na cabeça do nada, né? Mas todo mundo precisa ser cliente, cada equipe precisa ser cliente. E aí, o que é que a gente vai fazer? Qual a dinâmica?
né? Já no início da disciplina a gente vai precisar dessa dinâmica, na parte de engenharia de requisitos. Então nós vamos, uma equipe vai ser cliente de outra. Então, quando a gente for usar as estratégias de engenharia de requisitos, terão entrevistas, terão brainstorming, e aí uma equipe vai se comportar como cliente da outra. E a outra vai documentar os requisitos, vai tentar documentar os requisitos, tá? Então, a partir da documentação daqueles requisitos, a gente vai usar os processos para desenvolver parte daquele sistema, né? Ou se for um sistema pequenininho, desenvolvê-lo todo, né? Mas aí vai entrar como engenharia, tá? Se for viável, desenvolve todo, se não, desenvolve uma parte. E se considerar totalmente inviável, muda o sistema. Diz para o cliente, olha, moço, isso aí não dá não. Alguém quer um sistema para detecção de doenças mentais a partir de eletrodos colocados. Bicho, isso é viável? Tem tecnologia para isso? Você tem os eletrodos? Vem cá, existe um hardware que pluga na USB que capta alguma coisa? Não? Então, moço, vamos mudar o sistema, né? É inviável. A gente faz parte do processo da engenharia de software, análise de viabilidade, né? Então, a gente vai exercitar isso daí já no início. Ainda no tempo online a gente vai começar a ter reuniões dos grupos para fazer engenharia de requisitos, tá? Então já vão pensando, vão formando os grupos e pensando no sistema que vocês serão clientes, não é o que vocês vão desenvolver, tá? O que vocês vão desenvolver vai ser sorteado. A gente vai sortear para saber quem vai ser cliente de quem, tá joia? E aí vai executar engenharia de requisitos. Massa, Lucas. Joia. E então pense em sistemas legais, né? Quem sabe sistemas que podem ser úteis, né? Para muitos de nós, dependendo. Todos eles serão open source, a gente vai usar o GitHub, né? Então, opa, olha aí, um sistema de pagamento para o RU. Pronto, Lucas, você já vai ser seu grupo vai ser o cliente desse daí, né? Pronto, perfeito, para evitar calote. Pronto. E é isso, tá? Então, era isso que a gente tinha para essa apresentação. Opa, desenvolvam, né? É isso aí. Olha só, depois vai ter que repassar a GRU, viu? O Gabriel aí. Eita. Sim, temos recomendação de livro, né? Eu gosto muito do livro do Ian Somerville. Eu vou escrever aqui no chat para ficar melhor. Os dois têm o mesmo nome, um nome bem pouco criativo. O nome é Engenharia de Software. O que eu mais gosto, os dois têm na biblioteca. É desse autor, Ian Somerville, é um autor inglês. E o segundo, que eu gosto também bastante, é de um autor americano, que é o concorrente desse, que é o Roger Pressman.